somos acadêmicas da Unemate, do curso de Geografia à Distância, e estamos aqui para apresentar o conteúdo de umidade do ar da disciplina de Climatologia 2. O grupo é formado pela Silvana, pela Ana Paula, a Vanise, Sandra e eu, Berenice. As considerações iniciais. O trabalho consiste em apresentar as ações sobre a umidade do ar, no sentido de compreender as influências dos avanços da urbanização sobre a temperatura e a umidade do ar. O trabalho ele se divide em duas partes, teóricas e práticas. A parte 1 apresenta as considerações e definições a respeito da umidade do ar. A parte 2, a prática, será apresentada o registro dos índices de precipitação e temperatura, num período de 30 dias, em 2 pontos distintos, sendo um na região central, pavimentado, e outro em um bairro sem pavimentação, na cidade de Juara, MT. A atmosfera úmida. A água é um elemento vital para todos os seres vivos do nosso planeta. Na atmosfera terrestre, ela se encontra nos 3 estados da matéria, sólido, o líquido e o gasoso, tornando o meio úmido. Quem nos diz isso é Abreu, 2012, página 73. A evapotranspiração é a forma pela qual a água da superfície terrestre passa para a atmosfera no estado de vapor. A umidade do ar é definida pela presença do vapor da água, específica, que mede a quantidade de vapor da água em gramas, e a absoluta, que mede a quantidade da umidade por volume de ar. Os principais fatores que condicionam a quantidade de vapor da água que a atmosfera pode receber. Temperatura do ar. Quanto mais alta a temperatura do ar, mais vapor de água a atmosfera recebe, aumentando a taxa de evaporização da água da superfície líquida. Fator que faz reduzir os espaços intermoleculares e impede a entrada de novas moléculas, ou seja, quanto mais o ar está mais resfriado, menor é a vaporização. Quanto maior a umidade do ar, menor a retenção de vapor. A saturação do ar é a condensação de vapor da água na atmosfera que dá origem às nuvens. Estas são um conjunto de gotículas de água ou partículas de gelo em suspensão na atmosfera. A condensação ocorre quando o ar não pode conter mais vapor de água em uma certa temperatura. Dá-se o nome que o ar está saturado. Ar saturado ou mistura saturada. Mistura de ar seco e vapor de água saturada. Estado de equilíbrio entre o ar úmido e as fases líquidas e o vapor da água. Ar não saturado ou mistura não saturada. Mistura de ar seco e vapor de água superaquecido. Ventos. A quantidade de vapor que a atmosfera pode receber em dias com ventos também depende da temperatura do ar. Os ventos dispersam o ar, misturam o vapor e transportam, verticulando na atmosfera. São ações que permitem que mais vapor ocorra nesse espaço. Quanto mais intenso o vento, maior a capacidade da atmosfera de receber vapor. A umidade relativa, de acordo com Abreu, ela é a razão entre a quantidade de vapor de água contido na atmosfera para uma dada temperatura do ar, num dado momento e numa dada localidade, e a quantidade de vapor que o ar poderia suportar se estivesse saturado nas mesmas condições atmosféricas. Ela é um dos indicadores usados na meteorologia para saber como o tempo se comportará, ou seja, para fazer previsões. Essa umidade presente no ar, ela é decorrente de uma das fases do ciclo hidrológico, o processo de evaporação da água. O vapor da água ele sobe para a atmosfera e se acumula na forma de nuvens, mas uma passa a compor o ar que circula na atmosfera. Porém, o ar, assim como qualquer outra substância, ele possui um limite até o qual ele absorve a água, que é o ponto de saturação.
e abaixo do ponto de saturação ao ponto de orvalho, que é quando a umidade se acumula sob a forma de pequenas gotas ou neblina, e acima dele a água se precipita na forma de chuva. Essa é a imagem do psicômetro ou do termohigrômetro, que é um instrumento usado para medir a umidade relativa. Geralmente ele é feito de sais de lítio e a capacidade dele depende da quantidade de água absorvida. Essas atividades práticas, elas aconteceram num período de um mês, 8/9 a 8/10. Aí, os dados coletados através dessa medição da coleta de dados, né, no termômetro, ela foi colocada em 2 pontos distintos, né? Um bastante presente no centro da cidade, onde que é toda rodeada de asfalto, e outra num dos bairros da cidade que não tem pavimentação. Aqui nós temos, né, os instrumentos de coleta de dados, de coleta dos dados, né? Aqui nós temos a instalação dos instrumentos no centro da cidade, né, que nós chamamos de ponto 1, e temos a instalação no bairro, que nós chamamos de ponto 2. Conforme o mapa da cidade, o ponto 1 ele está instalado bem nesse centro aqui, onde, né, na sua volta todo de asfalto, né, inclusive calçada, né, tudo, não tem ponto de terra estabelecida nesse local. O ponto 2, que é estabelecido em um bairro, né, percebe-se que todo o traçado ele é nas ruas de terra, né? Isso que dá a questão da diferença. Lembrando que a medição do termômetro ele foi instalado no ponto A em uma parede, e no ponto B foi instalado em uma cobertura. Aqui nós temos, né, a questão do termômetro. Nós temos o ponto 1, que é o ponto, né, pavimentado. Nós tivemos como menor temperatura 21 graus, média temperatura 30 e maior temperatura 44 graus no dia 27/9 de 2018. No mesmo dia, né, 27/9 no ponto 2, nós tivemos uma temperatura de 20 graus, no ponto médio 29 graus e no ponto maior 39 graus. Então a média ela varia, né, durante toda a pesquisa de até 3 graus. Né? Nesse momento eu estarei apresentando os 2 quilogramas que foram elaborados a partir da coleta de dados nesse período de 30 dias, entre 8 de setembro e 8 de outubro, o climograma do ponto 1 e o climograma do ponto 2. No climograma do ponto 1, que é a área central pavimentada e de pouca arborização, nós tivemos uma mínima de 24 graus, ponto 3, vocês observam aqui no ponto vermelho, uma média de 29 graus e meio e uma máxima de 39 graus e meio, 34 graus, ponto 6. Né? Nesse local nós tivemos 4 chuvas, no dia 14, no dia 24, no dia 14, no dia 16, no dia 24 e no dia 6 de outubro. Tá? Aqui choveu 53 milímetros, aqui 3 milímetros e meio, no dia 24, 2 milímetros, ponto 8 e no dia 7, 10 milímetros. No climograma seguinte, no ponto 2, nós já tivemos uma variação de temperatura no mês da mínima de 22 graus, ponto 3, a máxima 31 graus, ponto 6 e a média ficou em 27 graus e meio. Aqui nesse ponto 2 houve uma pequena variação da chuva, que houve 5 momentos de chuva. A quantidade de chuva praticamente foram as mesmas. Aqui foi 53 milímetros, no dia 16, 3 milímetros e meio, no dia 24, 2 milímetros, ponto 8, no dia 3 de outubro foi o dia que choveu no bairro e não choveu no centro, que foram 2 milímetros, uma chuva pequena, a gente observa, né?
E no dia 7 de outubro, né, no bairro, choveu 10 milímetros também. O que a gente pode observar, quando a gente faz a análise dos dois climogramas, é a média de temperatura durante esses 30 dias, que variou de 27 graus e meio no bairro para 29 graus e meio na área pavimentada, que era do centro. Então, uma diferença nesse momento de 2 graus. E aí a gente vê assim, o que causa essa diferença de temperatura maior? A questão de que a área do centro é totalmente pavimentada, e se vocês observarem ainda nas fotos do satélite, então a gente vê assim que no centro, no lugar onde foi posto o ponto de medição, ele praticamente não tem árvores, o que contribui muito para o aquecimento ser maior e a temperatura ficar mais alta, né? E no bairro, além de ele não ser pavimentado, ele também tem um índice bem maior de arborização, né? Considerações finais. Então, durante os dias da coleta de dados de temperatura e precipitação, ocorreram momentos de chuva, como eu estive explicando antes, tanto no bairro como no centro, com uma pequena diferença que no bairro teve uma chuva a mais no dia 3 de outubro. E com relação à temperatura também, nós analisamos que os climogramas que contêm os dados coletados durante os 30 dias tem uma alta temperatura térmica no ponto 1, por ser o centro no ponto pavimentado e de pouca arborização. Então, tivemos diferença de temperatura entre os dois pontos com as justificativas apresentadas. Aqui é a tabela onde nós apresentamos os 30 dias de coleta de dados, né, que eram coletados na parte da manhã, de meio-dia e às 17 horas. Né? De manhã era às 7 horas, ao meio-dia e às 17, na parte da tarde. No ponto 1, e essa é a tabela com a coleta dos dados do ponto 2. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.